Olá, meu caro estudante. Vamos iniciar então mais esta aula e vamos aprender um tema bastante interessante que é a radiação, que é o inverso praticamente da potenciação que você já viu aí com a nossa residente Milena. Me chamo Israel Braga, certo? E faço parte do Residência Pedagógica de Matemática. Então, sobre radiação, qualquer dúvida, nos envia por mensagem suas dúvidas. Tire suas dúvidas que estamos prontos praticamente para batermos um papo, aprender com você e ensinarmos um pouquinho que sabemos. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos iniciar nossa aula de radiação. Eu sou o residente Israel Braga, como você já me conhece. E a radiação, ela é o inverso da potenciação, como você já viu com a residente Milena. Bom, para iniciarmos então a nossa aula, identificarmos os pontos principais da radiação, devemos entender os elementos, primeiramente, da radiação. Observe que aqui temos aqui de vermelho, o radical, que é esse desenhozinho, essa caixinha. Eu vou praticamente fazer aqui na lateral, para você entender o que é então o nosso radical. Nosso radical vem ser essa caixinha, certo? Que está aqui. E nessa caixinha temos aqui o índice, que é esse númerozinho que fica aqui entre essa bordazinha aqui do nosso radical, nesse vácuozinho. Então observe que ele coloca o 2, mas poderia ser, por exemplo, 3, que se tornaria a raiz cúbica. Aqui então temos aqui a raiz, o que? 2, a raiz quadrada, de um determinado número, que no caso, esse número eu chamo de radicando. Então aqui dentro dessa caixinha, eu tenho aqui então o radicando, que é o número que fica dentro. Observe que o resultado, sinal de igual, eu tenho aqui o resultado, eu chamo ele de raiz. Então observe que é 2, certo? Então, por exemplo, se aqui a raiz quadrada de 4 é igual a 2, observe que aqui eu coloquei 3. Mas para me obter, por exemplo, a raiz cúbica de um determinado número para dar 2 seria o quê? Seria 8. Então aqui, por exemplo, não é 4, seria o quê? 8, certo? Raiz cúbica de 8 é 2. Mas já por que esse fenômeno? Certo? Não se chama até um fenômeno, mas você vai entender que é o inverso. Raiz quadrada de 4 é 2 porque o quê? 2 vezes 2 é igual a quem? A 4. Observe que é o inverso, então, da potenciação. Se eu tirar, então, a raiz quadrada aqui desse número, eu obtenho quem? Apenas um elemento desse daqui, que é uma repetição de multiplicação, certo? E isso aqui é a mesma coisa, observe bem, que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Observe que me resta aqui, na base, o 2, que é justamente esse valor aqui, que vem se tornar raiz, ou seja, a origem para obtermos esse número aqui. Vamos entender isso muito mais numa figura adiante. Aqui entendemos então os elementos principais para fazer um entendimento sobre radiação, certo? Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre a radiação, vamos entender um pouco mais então. Vamos entender, certo? Como já pronunciei anteriormente, que a radiação é o quê? É a operação inversa, certo? É a operação inversa da potenciação que você já viu com a Milena, certo? Entendemos já o que é o índice, o que é o radical, que é essa caixinha, o que é o radicando, e também entendemos que o resultado, que no caso aqui seria 2, certo? O resultado vem ser a raiz, que é praticamente vem ser a nossa base na potenciação, certo? Aqui se chama raiz, mas na potenciação vem ser quem? Vem ser a base. Então, entenda bem esses conceitozinhos que muda de um para o outro, certo? Agora, eu temos aqui um exemplo, a raiz cúbica, por exemplo, de 8, a raiz 3, ou raiz cúbica, desse número 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado, observe que é a operação inversa dessa aqui, 2 elevado a 3 é igual a 8. Ah, Israel, então o inverso seria o quê? Seria 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quem é praticamente o fator que está se repetindo? Ah, Israel, é o 2. Muito bem. Observe que o fator que se repete é o 2.
Isso aqui é equivalente a 2, 1, 2, 3 ao cubo, que é justamente a base, que é a base, esse carinha aqui. É igual aqui a 8. Então, observe que o fator que é a base na potência vem ser o resultado, né, a raiz já na radiciação. Observe que aqui eu tenho um exemplo, né, que ele desfez aqui essa minha raiz cúbica de 8, isso aqui é igual a 2, raiz 3 de 2 à terceira. Observe que aqui transformou esse número, observe que obtemos aqui esse número, certo? Que é o mesmo que esse. E aqui ele colocou de uma outra maneira, que ficou 3, observe que esse 3 é esse de cima aqui, certo? E esse 3 aqui é esse de baixo aqui, certo? Então, observe que 1 fica nessa fraçãozinha, o índice fica na parte de cima, certo? E o expoente aqui do radicando, né, desse número que é o radicando, o expoente dele fica na parte do denominador, na parte de baixo. Temos as propriedades, né, da radiciação, mas por enquanto não vamos trabalhar com elas, não vamos desenvolvê-las nessa aula, porque requer praticamente uma aula específica para desenvolvermos todas as propriedades da radiciação, que praticamente você pode observar que são muitas, certo? São muitas. Mas aqui temos exemplos e vamos entender um pouco mais a radiciação. Aqui temos praticamente na frente aqui um quadrado, né, entre aspas, e observe que nesse quadrado eu tenho praticamente o lado dele que é 3. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, né? 3 números aqui e 3 números aqui. Então cada lado nesse meu quadrado é 3. 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, falando em potência. E 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, fazendo o processo inverso, já que a radiciação é o inverso, fazendo o inverso, a raiz quadrada de 9, quanto é? Ah, Jael, se é o inverso, qual é o lado do quadrado? 3. Observou a diferença? Né? Que aqui eu basta eu pegar um lado do quadrado. Então, que número eu coloco aqui para dar 9? 3. Que é justamente esse que dá o meu resultado aqui na radiciação, certo? Aqui eu tenho praticamente um cubo, e observe que um cubo ele é tridimensional, ele tem a perspectiva em 3 dimensões. Então eu tenho essa medida e tenho essa medida aqui de profundidade. Então eu tenho aqui o comprimento, né, praticamente aqui a largura, o comprimento, e eu tenho a profundidade do objeto, que no caso vem ser esse cubo. Então eu tenho aqui 3 vezes 3, que no caso era um quadrado, que é essa face da frente, vezes 3, que vem ser a minha profundidade, que vem ser a parte do fundo. Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, que é igual, quantas vezes se repete? 1, 2, 3. 3 ao cubo é igual a 27. Fazendo a operação inversa, aqui é a radiciação. Raiz cúbica, raiz terceira, né, de 27, que é esse resultado, é igual a quanto? Ah, Jael, é igual a 3. Muito bem. Por quê? Porque 3 elevado à terceira, ou ao cubo, é igual a 27. Certo? Vamos entender um pouco mais isso, demonstrando num quadradinho. Então, aqui podemos perceber muito mais o que o significado, né, da radiciação, principalmente da raiz quadrada, certo? Aqui temos números bastante interessantes que você vai perceber que aqui temos um quadradinho, 1, aqui temos, né, um quadrado maior e dentro dele 4 quadradinhos. Aqui temos um quadrado ainda maior, né, de lado 3, observe que aqui tem 3 quadradinhos empilhados e aqui 3 quadradinhos um lado do outro. No caso, temos 9 quadradinhos aqui dentro. Aqui temos 4 e aqui também 4, que no caso vem dar 16 quadradinhos. E aqui 5 e aqui 5, que no caso 5 desse lado, 5 desse, e no total todinho aqui tenho 25 quadrados. Observe, né, que aqui eu tenho um quadradinho, eu posso representar isso na forma de potência como 1 ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho apenas um quadradinho com 4, né? No caso, um quadrado tem 4 lados, certo? Então eu tenho um único quadradinho que eu posso representar, né, como 1 ao quadrado, que eu tenho um único quadradinho. Aqui eu tenho, né, praticamente esse quadrado, só que dentro dele eu tenho 4 quadradinhos. Eu posso representar ele como 2, que observe que ele tem aqui que esse lado e esse aqui também. Então observe que praticamente eu tenho 2 quadradinhos aqui, né, desse lado aqui. Então, eu represento ele como a base. Que a base é essa parte de baixo. A base 2, né? E praticamente eu tenho agora esse número aqui de cima como esse aqui. 1, 2. No caso, vem ser esse 2 aqui. Então, eu tenho 2 ao quadrado.
certo? Que vem me dar esse resultado aqui, 4, que eu tenho 4 quadradinhos. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, certo? Então eu tenho aqui a minha base, que é justamente a base, o chão aqui, a base. E eu tenho aqui o número de cima, né? 1, 2, 3, né? Só que observe que não é elevado aqui a 3, e sim, né, que eu tenho praticamente, observe o seguinte, desse lado eu tenho 3, desse lado eu tenho 3. Observe que se repete 2 vezes, a mesma coisa aqui. Repetiu aqui 2 e aqui repetiu 2. É essa repetição que eu trago para cá. Está repetindo aqui, está repetindo aqui. Então eu trago apenas o 2. E isso me dá o quê? 3 vezes 3, 9. Porque eu tenho desse lado e tenho desse lado. O mesmo ocorre aqui. Que eu tenho 4 quadradinhos e aqui eu tenho 4. Está se repetindo o quê? Está se repetindo praticamente aqui 4 vezes 4. Aqui é a mesma coisa, 5 vezes 5. E então observe, né, que aqui ele se repete uma única vez, certo? Uma única vez. 1 vezes 1. Aqui ele está se repetindo dessa maneira. 2 vezes 2, que é justamente as laterais. E assim vai até se repetir esse aqui, que no caso vem ser o quê? 5 vezes 5. Observe que esses números, eles formam aqui em cima o que chamamos de quadrados perfeitos, que são números praticamente que podem ser representados pelo número natural, né, multiplicado, no caso, por ele mesmo, eu venho obter, então, esses números aqui que são quadrados perfeitos. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5. E assim, vou embora. A raiz quadrada, por exemplo, de 36 é 6, certo? De 49, correto? É 7. E assim, né, vai embora. Então, esses números, que no caso aqui representa 6 e aqui é 7, esses números aqui de cima são chamados quadrado perfeito porque a raiz quadrada deles dá um número praticamente exato, um número natural, certo? Então, por enquanto, ficamos por aqui sobre radiciação, né, e vamos aplicar então um pequeno exercício.